Agora é o seguinte, eu vou receber aqui nosso próximo convidado que vai falar de um tema muito importante, principalmente, né, gente, para essa época do ano, festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, todo mundo quer estar bem, né? Começar aí 2019 de uma nova maneira, de um novo jeito, com um bem viver aí de fato, né? Por isso, vamos falar sobre resolução de conflitos com Carlos Florencio, ele que é um analista verdadeiro aí, comportamental. Vem pra cá, Carlos. Bom dia, tudo jóia? Bem-vindo. Carlos, realmente nada mais adequado do que falarmos nesse momento num tema assim tão importante, né? E que todo mundo, nessa época, parece que você vem com a bagagem do ano todo. E aí esse ano fica, aí no fim do ano fica aquela questão e tudo mais. Aí vai chegando assim depois do dia 10 de dezembro, próximo Natal, aí tem aquele relax, todo mundo fica super bem, né? Mas até então parece que vem um acúmulo, né, do ano todo. É normal? Esse período assim, existem realmente muitos conflitos? Existem, né? Porque normalmente no ano anterior a gente já faz uma projeção para o ano a seguir. Quem sabe se não deu nesse ano, vai dar no ano seguinte. Aí chegando próximo do final do ano, a gente começa a perceber algumas frustrações. As frustrações, elas fazem parte das pessoas que não sabem lidar com a verdade, com a realidade. Há uma tendência no ser humano de criar uma ideia, né, antes de viver uma determinada situação. Consequentemente, ao viver a verdade e a realidade, por vezes não aceita. Então aí entra em conflito com a verdade e com a realidade. Eu digo sempre que a verdade nunca nos engana, né? E a vida nunca nos trai. Somos nós que imaginamos as coisas sempre diferentes. E o conflito, ele faz parte do ser humano, e essas frustrações que a pessoa vai acumulando, de repente chega no Natal e no Réveillon, quem sabe, né? Eu vou conseguir entrar no verão, no calor, e vou sair do frio do inverno e realmente me renovar para um próximo ano, né? Então, o conflito, ele faz parte, né? Nós estivemos aqui falando sobre, né, o músico aqui fala, né? Música sertaneja está sempre falando sobre sofrência, o conflito do amor, o conflito dos relacionamentos. Pois é, Carlos, me fala, meninos, por quê, né? Tem disso realmente, né? Tem das demais. letras, é sempre assim. É difícil, né? Às vezes tem letras aí que você fala, bom, deu tudo certo, tudo maravilhoso, mas essa questão da famosa sofrência, né, que fala, é muito corriqueira, né? Muito, assim, habitual na música. Como ele falou, né, os conflitos são comuns e a música sertaneja, ele canta a realidade do povo, né? É o tema da vida real, né? A vida real sendo cantada, então o pessoal se identifica. Por isso que a sofrência dá tanto certo, confirmando o que ele tá falando. É isso mesmo, mas a gente, assim, lógico, tem que sempre, doutor, imaginar, né? Também a gente não pode viver, eu acredito, né, num realismo muito pessimista, né? Porque, assim, de repente a pessoa vive naquilo e vai puxando muitas emoções para baixo e, de repente, entra numa bolha que é terrível, né? Essa questão também. O otimismo, ele tem que ser fazer parte do seu dia. Sim, eu acho que todos nós temos que nos entusiasmar pelas coisas, né? Eu acho que a vida sem sonho, ela fica matemática demais. Então, o sonhar é importante, o se inspirar, as inspirações são importantes, né? São as inspirações que nos levam para a intuição, nos levam para o lado poético, para a arte, para aquilo que nos tira do lado mais pragmático, né? Mais newtoniano, né? É quando a gente entra realmente no amor, né? Nas inspirações. É importante, só que tem que ter um certo limite. Quando aquilo que você idealiza ou imagina, de repente começa a ganhar corpo mais do que a própria realidade, então aí você vai sofrer com a decepção, com a mágoa, a indignação, com a raiva, quiçá aí com o ódio, porque não aceitou que aquela pessoa agiu daquela forma, que aquele resultado saiu adverso do que você queria, por que aquela pessoa agiu daquela forma. Lembre-se, as pessoas elas vão agir, elas vão processar, elas vão manifestar de acordo com o processo delas, com o conhecimento delas. Nem sempre elas vão seguir a nossa imagem e a nossa semelhança. Existe uma coisa no ser humano que é um pouco dessa prepotência de a gente achar, como temos uma espécie de Deus interior, de que os outros têm que ser a nossa imagem e semelhança. Em psicanálise, inclusive, a gente questiona muito isso. Será que eu amo a pessoa ou eu amo aquilo que na pessoa é igual a mim e que, como é igual a mim, eu aceito?
porque eu quero estar bem comigo mesmo. Olha então, só que análise, hein? Existe uma diferença. Eu amo você porque você me trata bem, porque eu gosto de tratar bem as pessoas, então você me trata bem, eu te amo porque você me trata bem. Agora, no momento que de repente você manifesta um comportamento que não é o que eu espero, epa, aquela pessoa ali é estranha. Eu já começo a rejeitar, eu entro em conflito, né? Então o conflito ele faz parte do ser humano, porque eu acredito que todos nós somos únicos, né? Eu acho que o universo nos fez únicos, singulares, indivisíveis e incomparáveis. Cada um com o seu DNA, né? Cada um ali Cada com um a sua com o marca. seu DNA. Então nós temos Sim. que lidar com essa diferença. O problema é que as pessoas não sabem processar essas diferenças. Consequentemente, levam para o lado pessoal, acabam digerindo isso, né? Grandes problemas, uma das minhas especialidades são as doenças psicossomáticas. Prende tudo no estômago, não digere, não aceita, por vezes até manda para fora ou entranca lá no estômago, a coisa não vai, né? Então não assimila direito, entra no processo de assimilação do próprio organismo e ela vai ter problemas digestivos aí. Então, dentro do processo psicossomático, o conflito, ele é um dos grandes causadores de doença, sabia? Com certeza, imagina, Porque a pessoa não digeriu, ela não liberou, ela não aceita. Eu digo sempre que o sofrimento dura até você aceitar. Aceitou? Acabou o sofrimento. Exatamente. Então, aceite que aquela pessoa não quer mais você. Por que ela não quer mais você? Porque ela não quer e ela tem todo o direito. Da mesma forma que ela veio livre, ela vai livre. Então, a gente tem que processar muito rápido. Por isso mais que está rápido tão processar, falado melhor. hoje a questão da empatia, que é você entender mais o outro, se colocar no lugar do outro. Então a empatia é realmente quando você se coloca no lugar do outro, você percebe a realidade do outro e aí você se coloca no seu lugar, com o conhecimento que você tem, você então ensina aquela pessoa e passa o conhecimento para que ela saia daquela situação e ela consiga se aproximar daquilo que você sabe e daquilo que você é. As pessoas confundem empatia com pena. Coitado, nossa, não é. Pena não é um sentimento, digamos, bom, né? Porque pena sempre você vai se sentir superior ao outro. Então tem que ter um pouquinho de cuidado aqui. Nós nunca podemos nos colocar 100% na realidade do outro, porque cada um tem a sua verdade, tem a sua realidade. E tem o cada seu um histórico, passou né? A sua bagagem. pelo seu processo, exato. Né? Então a gente pode dar algumas dicas, a gente pode dizer do gênero, olha, eu, vivendo uma situação similar a essa sua, eu agiria dessa forma. O que é que você acha? A gente nunca pode dizer, nossa, você é sem noção, você não está sabendo agir nesse conflito. Não se age assim, você deveria ser assim, rompe com isso, essa pessoa não presta para você. Não, você não pode fazer isso. Você pode sugerir, na minha visão, agiria dessa forma. Mas o que você acha? Então, é muito importante que você nunca imponha a sua verdade para não gerar conflito no outro. Que você tente mostrar alternativas para que a pessoa consiga, a partir daquilo que ela é, mudar, transformar, evoluir um pouco mais. Porque ninguém gosta de se sentir mal com aquilo que a pessoa é. Então, se você tem um conhecimento, você tem poder. Conhecimento e poder te gera responsabilidade, porque você pode influenciar o outro tanto para o bem quanto para o mal. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes, sem querer, você está ajudando uma pessoa num conflito e você está criando um outro conflito. Entendi. Isso é muito comum? Muito Gerar comum. vários conflitos dentro Muito de um comum. que poderia ser resolvido de forma simples e objetiva? Sim, eu trabalho muito com conflitos, né? Recentemente, hoje foi um dia de criança aqui, né? Sim. Uma paciente minha, ela estava sempre se estressando com a filha dela. Até ela conseguir entender que ela estava fazendo uma transferência assim, querida, você está fazendo uma transferência, você está querendo que a sua filha haja como você agiria. Você quer que ela tenha uma atitude sua, ela não vai ter, ela é uma criança. Então, às vezes E nem eu vejo... tem a maturidade, Não né, tem, gente, que né? nós Então- temos, né? É todo um processo de maturidade mesmo, de vivência, né? Falta de percepção, falta de compaixão, solidariedade e empatia. Aquela criança, ela não tem como. Então, tem que se aproximar do universo daquele ser e tentar trazê-lo. Mostrar, olha, por que não é legal? Porque a criança, normalmente, ela sofre com muitos conflitos. Aliás, a gente já nasce com um conflito que a gente já leva um tapa na nossa bundinha no nascimento, né? Então, já nascemos chorando, né? Então, quer dizer, já existe aí o conflito, já faz parte do ser humano. Mas é importante ensinar a criança a não se sentir mal com aquilo que ela é. Porque isso realmente não é
é bom. O bullying, né? Aquelas imagens estereotipadas, o ideal, aquela pessoa Ou gordinha. até aquela, o poder do que você fala, né? Às vezes você quer chamar alguma atenção, né, para algo que você não gostou. É colocar a atitude dessa criança que você não gostou, não em relação a ela na sua totalidade, né? Que tem características muito positivas e as pessoas às vezes falam, ah, você não vai virar nada. No momento da raiva, as pessoas fazem isso, né? Isso é muito ruim, porque vai ficar no subconsciente daquela criança. Isso, exato. Fica no que eu chamo de inconsciente. Fica lá preso, a criança pode assumir um acordo de que realmente ela não faz nada direito na vida. Aí ela vai crescer tentando provar que ela é boa, sabe? Porque ela criou aquele trauma, como a própria doutora falou, né? Que tem criança, se você força a comer alguma coisa, ela vai criar um trauma, né? E ela aí vai criar uma rejeição daquilo. Vai ser até pior, né? Então, não vai poder nem sentir. eu tenho trauma de melancia, né? Eu detesto melancia, eu não posso nem sentir o cheiro da melancia. Porque a minha mãe me forçou a ter que comer melancia. Olha como você lembra, você viu, né? Acontece, gente, viu? Acontece. Olha só. Não posso sentir cheiro de pepino e de melancia, Sim. porque ela me forçou eu a comer. Olha, então acontece. Acontece, E tem fica outros, lá no inconsciente. E tem outros alimentos tão gostosos, né? Que você tem mais vontade de comer e tudo mais, E quando né? fica preso no inconsciente, quando você se aproxima daquele cheiro ou de uma experiência similar, desencadeia o processo como se você estivesse vivendo aquele momento naquele determinado tempo da sua existência. Por isso que às vezes você chega assim para alguém e você diz assim, nossa, o teu cabelo não está legal. A pessoa fica reativa, de repente. Você faz um comentário e você não sabe o porquê, a pessoa perde o controle. Ela fica reativa. Por quê? Aquela palavra que você disse ou aquela frase que você disse bateu numa frase que às vezes está lá presa no inconsciente da pessoa, que gerou o conflito dela, que é de um trauma, e naquele momento ela entra num processo de reatividade, porque ela está se defendendo daquilo que ela acha que está invadindo ela. Então o conflito pode criar aqui os processos reativos. Então quando você vê uma pessoa descontrolada, né, uma pessoa autoritária, uma pessoa dominadora, ela está em conflito com ela, com o seu mundo, ela não está sabendo amar, ela tem rejeições, ela não teve reconhecimento na vida dela. Por quê? Você não faz nada direito, ô rapaz, você é um bagunceiro e tal. Aí quando aquele jovem vira um rapaz inconsequente, né, depois vai às vezes para droga também, para tentar encontrar a sua liberdade, vai pintar o cabelo de uma outra cor para tentar chamar a atenção, as pessoas depois não entendem, mas isso é proveniente de um processo, às vezes simples, de uma frase que você disse lá para a criança e que ficou lá preso no inconsciente dela, criou aquele conflito e isso reverbera ao longo da vida e pode sim destruir a vida de uma pessoa, o sucesso de uma pessoa. Eu criei inclusive uma técnica muito boa que a gente vai nessas imagens de referência, bloqueamos tipo de uma hipnose passiva e é como arrancar aquilo e colocar uma outra imagem, né? Então, Sim. eu tenho casos, por exemplo, de uma pessoa, né, que a gente fez um trabalho meio que de regressão ao processo dela e ela era uma menina que ela nunca se permitia brincar ou se divertir, essa senhora. Ela era dura, era seca, né? Ela era bem rígida, assim, né? Rígida. Olhando lá nas imagens do seu passado, nós chegamos numa situação que foi muito importante. Sim. Ela revelou para mim que ela estava sentada numa cadeira na cozinha, o pai sentado no sofá na sala e a mãe no quarto deitada. Aí eu disse assim, mas por que você está nessa situação? Aí ela disse, não, porque a minha mãe sofria de depressão, meu pai não ligava para ela e eu não ia para o jardim brincar, eu ficava sentada na cozinha esperando que ela pudesse precisar de mim. Então essa menina ficou com isso a vida toda, ela já tinha 50 e poucos anos. E ainda quando tinha alguma festa, alguma coisa, ela nunca participava, ela ficava na cozinha. Ela disse assim, Carlos, eu não sei por que toda festa eu fico na cozinha. E aí tem essa memória, ou seja, não se Ela relacionava ficava lá. socialmente, Então, condiciona e limita. Às vezes você tem na sua própria família, todos nós temos uma ovelha negra. Né? Aquela ovelha negra é aquela pessoa que você veio aprender a amar. Sim. Todo mundo tem. Então ela sempre é do contra. É para aprender. Por que aquela pessoa é diferente do contexto? Porque ela veio ensinar aquela família, A todo amar. mundo ali, a amar e aceitar ela que ela é diferente. E é Então, todo normal mundo isso, tem. né, Carlos? E na família também é muito comum existirem esses conflitos, né? Porque quem está no nosso dia a dia, essa convivência mais diária, é normal? É normal, sabe? Porque eu digo assim, que a minha casa é o meu corpo, né? E a minha volta é como se eu tivesse um jardim e só depois eu tenho a extrema do meu terreno.
Quando eu tenho envolvimento emocional com as pessoas, é como se elas pudessem entrar nesse meu jardim. Né? Então eu dou a permissão para elas invadirem o meu emocional, porque eu tenho envolvimento emocional com elas. Então elas vêm, às vezes elas pisam naquilo que eu mais amo, elas às vezes destroem aquilo que eu mais preservo, por vezes elas querem mudar aquilo que era legal na minha vida, porque elas se sentem na liberdade, porque eu dei a permissão para ela, pelo envolvimento emocional, que ela possa modificar o meu jardim, aquilo que é o meu prazer e a minha alegria. E isso é uma metáfora, claro, né? Eu sou filósofo, eu gosto de metáfora, mas é isso, quando você se envolve emocionalmente com alguém, você dá meio que a permissão para ela poder entrar na sua casa. Cuidado, você tem que aprender a dar limite, né? É importante você saber dar limite. Olha, você me respeite da mesma forma como eu lhe respeito. Não, olha, me trate da mesma forma com que eu lhe trato. Porque, por vezes, nas relações emocionais, a pessoa não sabe o limite e se você não está bem, você desconta em cima daquela pessoa. A que está mais próxima, né? Sim, e às vezes é um conflito que não tem nada a ver com aquela situação, Você né? não está emocionalmente bem. Então, aquela pessoa faz parte do seu campo emocional, você descarrega em cima dela. É onde você vai descontar, né? E descontar errado, né? Olha, Carlos, comentários chegando aqui. Renata, é verdade, viu? Tem pessoas que a gente tem que falar e saber falar, porque é muito difícil lidar com algumas delas, né? Que de repente você não consegue nem conversar. Eu passei por isso e é péssimo. Enfim, qual que é a dica que você dá? Primeiro, assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, DNAs, tudo vai ser diferente. É a questão de sempre você entender isso. Alguma atitude sua vai ser diferente em relação à resposta da outra pessoa e a gente tem que aceitar para convivermos em sociedade. Mas você tem dicas de como falar com essas pessoas que são muito difíceis de entender, compreender? Existe dicas sobre isso? Existe. Não existe pessoa difícil. Existe pessoa mal amada, né? Então... Gente, adorei! É isso. É verdade, Carlos. Olha... E por isso que tá tão comum a gente falar isso. A esse sofrência. mal amado, essa mal amada. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Então já sabe, gente. Falou alguma coisa, não existe pessoa difícil. Existe pessoa mal amada. Não é amado. Existe pessoa mal amada. Aquela pessoa não tá bem. Ela não tá bem com ela. Aí você olha para ela e você pensa assim, ai, lá vou ter que lidar com aquela pessoa. Nossa, agora eu vou ter que ir lá na minha sogra. Você já se prepara para viver uma coisa ruim. Você já cria uma ideia de que você vai chegar lá e a coisa vai estar azeda, a coisa não vai estar legal. Você já projeta uma energia de antipatia. Se você cria uma energia de rejeição e de antipatia, primeiro que você não vai conseguir se envolver, você não vai conseguir estabelecer uma relação, você não vai conseguir unir e integrar. Ou seja, você vai se fechar no seu mundo, vai isolar a outra pessoa, aí você está ali o tempo todo esperando que alguma coisa aconteça e quando acontece você diz, viu, eu tinha razão. Ela realmente... não é legal. Por quê? Porque você já foi com essa ideia pré-concebida. E muitas vezes isso acaba se tornando repetitivo e é quase como uma doença crônica, né? Você não consegue mais voltar para a harmonia. Nossa, aquele amor da minha vida se transformou no tormento da minha existência, né? A primavera se transformou numa tempestade. Tem como você reverter isso. Como é que você reverte isso? Pense sempre... tem uma frase que eu acho que é ótima. Vejo o amor em ti e aprecio o que vejo. Amo e aceito você como você é. Fixa nisso. Não mude isso. Não altere isso. Você está criando uma energia de receptividade. Porque se você pensar, eu amo, mas... Esse mas é o problema. Né? Sim, entendi. É exatamente isso. Então, né? assim, você já jogar esse aceito. lado positivo, né? Amo vai lá na você sua da maneira sogra, como você vai lá na é. sua sogra, imagina a sua sogra sorridente, imagine, compre alguma coisa para ela, mas não espere nada, não espere que ela vai sorrir para você, não espere nada, cuidado com a imagem que você faz. Vá, apenas projete de você para a pessoa. Se chega lá, a pessoa não ficou receptiva, se chegou lá, a pessoa está azeda, problema dela, nasce nela, morre nela, não reverbera em você, não multiplica em você, você não expande junto contigo. Cuidado.
Tá aí, resolução de conflitos aqui. Gostaram? Estão gostando aqui Adorei. das dicas? Vamos atuar isso aí agora, praticar isso aí. Já vivenciaram algum tipo de conflito assim e realmente depois foi tudo bem, deu tudo certo? Ah, acontece direto, né? Faz parte do nosso meio, né? Ainda mais a gente que tá em shows, assim, normalmente a gente acaba recebendo até a energia do próximo, às vezes não Tem diretamente, isso, né? Tem muitos artistas, Sim, a sim. gente faz eventos também, a gente percebe isso. Cada plateia é uma plateia, né, Sim, Carlos? exatamente. Cada lugar é um lugar, Aquele cada monte de situação. olhos, né? É. Então, vocês já sentiram isso? Nossa, uma plateia muito empolgante, Sim. muito legal, e outras mais frias. Isso acontece? Ajuda demais quando a plateia tá quente, entendeu? E às vezes mesmo no meio da plateia ali, sempre, às vezes tem um caboclo lá Tem pra aquele olhar incomodar. um pouquinho mais 43, assim, né? Então é preciso a gente se blindar também em momentos assim. Eu Sim. costumo até dizer nas minhas redes sociais, sempre mando Não é assim. se blindar, não é uma boa expressão isso. Desculpa, Sim, sim. Porque quando você fala blindar, dá uma sensação de que você está se transformando numa coisa densa. Sim. Então, se a energia do outro que vem contra você é uma energia densa, e você se blinda, é o denso com denso. Aí vai ficar Aí ficou muito pior, então. ruim. Não. Sorria, imagine você com uma energia boa Então, mas e expandindo a partir de você. Completando. Lembre-se, o mal nunca vai querer chegar perto da gente, porque a sombra nunca gosta de chegar perto da luz, porque a sombra desaparece quando chega perto da luz. Ela deixa de ser sombra e ela passa a ser luz. É Então a gente verdade, expande né? o mal. O sol é isso, a gente, né? a gente espanta o mal realmente sendo luz. Então imagine que você é uma luz, que com certeza a sombra não vai chegar perto. Então, Tá mas aí, corrigindo, olha a então, dica. pra gente ser essa luz, eu costumo dizer que é viva a boa energia, né? Vamos trabalhar com a boa Isso. energia, né? Ser do Exato. sol, seres lunares, solares. É. Adorei, Carlos. Volte outras vezes. Aliás, o Carlos vai voltar aí nos nossos especiais de fim de ano, viu? Para falarmos sobre psicologia positiva, como é que a gente pode entrar bem e melhor aí no ano de 2019. Carlos, deixa o contato para nós mais uma vez. Então é Carlos Lourenço Oficial em todas as minhas redes. O meu celular, você pode mandar um WhatsApp para mim, 9831... Desculpa. Tá aqui, gente. 9831-9848. Tá aí nos créditos. A Adriana colocou aí pra nós. Nas redes sociais, eu tô aí, Sim. eu sempre dou dicas, pílulas de meditação todo domingo. Maravilha. É isso, ajudando as pessoas a resolverem seus conflitos. Obrigada, doutor.